E aí, galera, vamos para a nossa última parte sobre o Estatuto dos Funcionários de Maricá, beleza? Trouxe aqui mais 15 questões, totalizando aí 30 questões sobre o Estatuto dos Funcionários de Maricá. Neste vídeo, como o outro, vamos fazer aquela comparação em alguns tópicos da nossa Lei Complementar 001 e da nossa Lei 8.112. Ambos os assuntos estão aí no teu edital, beleza? Se você quiser passar e ser aprovado aí no concurso de Maricá, vem comigo, inscreva-se logo aqui no canal, aperta o sininho para ficar a par de todas as notificações e novidades e deixa aí o teu like, beleza? Vambora! Questão 16. O funcionário habilitado em concurso público e empossado em cargo de carreira adquirirá estabilidade no serviço público ao completar quanto tempo aí de serviço o funcionário adquirirá sua estabilidade? E aí, o que você acha? Bom, de antemão, eu aviso logo, se vier escrito de acordo com a lei complementar ou de acordo com a lei 8.112, em ambos os casos, vocês irão ter que responder, deverão ter que responder 24 meses, ou seja, 2 anos, tá? Mas, no geral, são 36 meses, tá bom? Vai vir assim, exatamente assim, 36 meses ou então 3 anos também, tá? Que é o que tá na Constituição. Então, logo a nossa questão aqui, a nossa alternativa é a letra D de dadinho, né? E aí vamos ver que na lei complementar, no artigo 25, traz que ao completar 2 anos de efetivo exercício, né, o funcionário, ele será considerado estável. Beleza? Mas isso de acordo com a lei complementar. Na lei 8.112 é a mesma coisa, 2 anos também. Mas aí, na Constituição, na emenda constitucional, número 19, traz que o prazo é de 3 anos, tá bom? Então, você leva em consideração os 3 anos, de uma maneira geral, como tá aqui na questão. Mas se vier perguntando exatamente a letra da lei, aí você tem que lembrar, infelizmente, tá bom? Questão 17. O funcionário estável de Maricá só perderá o cargo em virtude de... E aí? Sentença transitada em julgado ou em um processo administrativo disciplinar. B. Processo administrativo ou excesso de despesa com pessoal. C. Sentença transitada em julgado ou insuficiência de desempenho. E D, sentença transitada em julgado ou excesso de despesa com pessoal. E aí, na nossa lei complementar, traz apenas 2 casos. Nossa alternativa aqui é a sentença transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, né? E aí, na nossa lei complementar, traz exatamente isso, esses 2 casos, certo? Claro que no PAD, no processo administrativo, será sempre adquirida ampla defesa, tá bom? Na Lei 8.112 também traz exatamente quase a mesma coisa, bem parecido aí. O que muda é o servidor, que é na 8.112, e o funcionário, que é na Lei Complementar 001, tá bom? Mas além dessas 2 hipóteses de perda, né, de cargo, existem outras 2 na Constituição Federal, totalizando 4 em relação a 8.112, né? Que são as seguintes: a sentença transitada em julgado, o PAD, aí tem a insuficiência de desempenho, no caso de você não ser aprovado no estágio probatório, e o excesso de despesa com pessoal, tá bom? Normalmente, o que cai em prova mesmo são esses 2, sentença transitada em julgado e processo administrativo, mas lembre-se que, no geral, são 4, tá bom? De acordo com a Constituição, existem mais 2 formas de o funcionário ou o servidor perder o cargo, beleza? Insuficiência de desempenho no estágio probatório,
verificada, né, mediante uma avaliação periódica, não só no estágio probatório, que o cara, e estágio probatório ele nem vai estar estável ainda, né? Não leva isso, desculpa ter envolvido o estágio probatório nisso aqui. Essa insuficiência de desempenho não tem nada a ver com o estágio probatório, porque se o cara não passar no estágio probatório, ele simplesmente será exonerado, tá bom? Essa insuficiência de desempenho é em relação a uma avaliação periódica que vai ter lá no teu cargo, e aí vai ser feita essa avaliação, e aí se você tiver apto ou não, bom, na prática eu acho que isso nem acontece. E esse excesso de despesa aqui com o pessoal, tá? Então lembre-se, são 4 maneiras, 4 formas, tá bom? Mas aqui a ideia foi trazer em relação à nossa lei complementar, tá? E aí são 2 casos mesmo, sentença transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Mas se vier perguntando se junto com esses tiver uma insuficiência de desempenho, um excesso de despesa, você também, na hora da prova, analisa direitinho isso aí, tá bom? 18. Denomina-se a reinvestidura do funcionário estável no cargo anteriormente ocupado quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. E aí? Isso aqui é um conceito de quê? Olha a palavra-chave aqui, ó. Invalidada a demissão. Quando se falar em invalidação de demissão, para o cara ser reinvestido, ele está acontecendo aí uma reintegração de cargo, tá bom? Readaptação é voltado em relação a uma limitação, tanto física quanto mental. A reversão é quando invalidada aí a aposentadoria, tá? E a promoção é quando você é promovido, né? Sai de um cargo para um superior, para um cargo no nível superior. Bom, a nossa alternativa é a letra C, tá? E aí isso aí tá no artigo 32 da lei complementar, ok? Próxima. Ai, desculpa. Denomina-se investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e mental verificada em inspeção médica de... Então aqui também está trazendo um conceito de uma das formas de provimento. O que eu falei na questão 18? Ocorreu uma limitação em relação à capacidade física ou mental, e aí a pessoa ocorreu lá esse acidente, tá lá afastado e tal, aí ela vai voltar. Que forma de provimento é essa? Ela vai ocupar o cargo diante de um reaproveitamento, uma reversão, uma transferência ou uma readaptação. Ela vai ser readaptada, tá? Reversão é quando é invalidada uma aposentadoria, ok? E aí isso está no nosso artigo 28 da nossa lei complementar, que aí traz toda a denominação, né, de readaptação, que é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica. E o parágrafo 1º diz que, se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Tá? Se diante lá das suas limitações ele realmente não puder ocupar nenhum cargo, ele vai ter que ser aposentado por invalidez, beleza? Artigo 24 da Lei 8.112 também traz a definição de readaptação, que é praticamente a mesma coisa, né, da nossa lei complementar. E também, se julgado incapaz para o serviço, o readaptando será aposentado. Vamos embora. 20. Entende-se como... espacinho, né? Retorno à atividade de funcionário aposentado por invalidez. Olha aí a palavra-chave, aposentado. Retorno de um aposentado, né? Por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. O cara foi aposentado, e aí depois
Pela própria administração, na junta médica lá descobriram, não, mas tem uma inconsistência, ele não poderia estar aposentado só por isso, tal. Chama ele de volta, chama ele para trabalhar. E aí essa forma, esse retorno desse aposentado dá-se o nome de quê? Lembra lá? Reversão. Falou em aposentadoria, tu lembra desse reversão, desse V de velhinho aqui, beleza? O reaproveitamento é quando o cara tá disponível em casa, tá? Transferência inconstitucional, né? E a readaptação é quando acontece uma limitação física ou mental, tá bom? Algum tipo de limitação. Isso tudo aí tá no artigo 29, o conceito de reversão da nossa lei complementar. Na lei 8.112 é a mesma coisa, beleza? Tá aqui, ó. Aí, a lei 8.112 traz uma coisa bem mais ampla, certo? Então, vamos ver aqui no artigo 30 da nossa lei complementar, que diz que a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Tá? Não pode... Ele ocupa um cargo lá de nível médio e vai parar lá no nível fundamental. Não. Tem que manter, tá bom? Na lei 8.112, no artigo 25, diz que a reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, tanto por invalidez como uma aposentadoria no interesse da administração, tá? Essa no interesse da administração tem algumas formas de acontecer, tá? Ele retorna quando essa aposentadoria aconteceu por invalidez, exatamente como trouxe aí a nossa questão em relação à junta médica declarar insubsistente aquela aposentadoria, aquela invalidez, beleza? Aí ele vai retornar. Isso aqui é um retorno obrigatório. É de ofício mesmo, não depende do critério da administração, se ela deixa ou não deixa. Ela tem que trazer aquele servidor de volta, tá bom? E já no inciso 2, trata-se do interesse da administração, né? Desde que o aposentado lá tenha solicitado a reversão, ele foi lá e falou, administração, eu quero voltar. E a administração vai ver lá os critérios dela, se volta ou não. Desde que essa aposentadoria tenha sido voluntária, tá? Desde que ele seja estável, né? Quando na atividade. Ele não pode estar em estágio probatório, né? Ele tem que ser um servidor estável. E desde que haja cargo vago. Nesse daqui, no interesse da administração, tem que existir o cargo vago. Por invalidez não precisa ter cargo vago, tá? Ele tem que voltar de qualquer jeito. Ele fica lá como excedente, qualquer coisa do tipo, mas ele tem que voltar. No interesse da administração, não. Tem que ter o cargo vago. Caso não tenha o cargo vago, a administração não pode trazer esse servidor e colocá-lo como excedente ou deixá-lo como disponibilidade. Não faz sentido, tá? E aí, parágrafo 1º também, a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Então, isso aí é tudo que eu trouxe sobre reversão, ok? 21. A recondução decorrerá a partir da nomeação, B, da estabilidade, C, da inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e a reintegração do anterior ocupante, D, quando a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. Bom, nossa resposta é a letra C, né? A recondução decorrerá exatamente de inabilitação em estágio probatório. Você ocupa o cargo de auxiliar administrativo, vamos supor, na prefeitura de Maricá, e aí você passou no TRT. Aí você foi para lá pro TRT fazer lá, cumprir o teu tempo de estágio probatório. Aí você passou lá naquela avaliação, né, 4 meses antes, tal, e aí você não foi habilitado. O que acontece contigo? Tu vai ser reconduzido pro teu cargo na prefeitura de Maricá, tá? E a reintegração do anterior ocupante, que é quando você, nesse primeiro caso, você saiu do teu cargo e foi ocupar outro, certo? O teu ficou vago, então veio outra pessoa para ocupar o teu cargo. E aí, se você tivesse sido demitido, no caso dessa reintegração aqui, a forma de provimento é a volta, né? O retorno de um demitido, de uma pessoa demitida. E aí ela vai voltar para o cargo anterior
e quem estava ocupando o cargo dela vai ser reconduzido para o seu próprio cargo, beleza? A letra D não é, porque trata-se de uma reversão, tá? Falou em aposentadoria, é reversão, ok? E aí, tudo isso tá no nosso artigo 33 da nossa lei complementar, que traz essas duas formas aí de recondução, tá? E na lei 8.112 também traz exatamente essas duas formas, beleza? Vamos dar continuidade aqui. 22. Em relação à disponibilidade e o aproveitamento, é correto afirmar: o retorno à atividade do funcionário em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 2. O aproveitamento dos funcionários que se encontram em disponibilidade há mais de 12 meses dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental por junta médica oficial. 3. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o funcionário não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. 4. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. E aí, estão corretas apenas a 1, 3 e 4, todas estão incorretas, ou estão corretas apenas a 1, 2 e 3, ou todas estão corretas. Nossa alternativa é exatamente a letra D. Todas estão corretas, tá? E aí você confirma no nosso artigo aqui, ó, 34 da lei complementar, tá bom? Traz tudo aqui exatamente o que tá na nossa questão, beleza? Então, assim, se você for aproveitado em relação ao aproveitamento dos funcionários, né? Se o funcionário se encontra sem disponibilidade por mais de 12 meses, por mais de um ano, para ele ser aproveitado, ele vai depender de uma inspeção médica, né? Que vai comprovar sua capacidade física e mental, ok? 23. São formas de vacância: A. Reintegração, readaptação e posse em outro cargo inacumulável. B. Reversão, reintegração e aproveitamento. C. Apenas demissão, exoneração e falecimento. Esse apenas já matou, né? A. D. Exoneração, demissão e promoção. Bom, de cara, a reintegração não é uma forma de vacância, né? E aí você já tira a A e a B. A C você também vai tirar, porque é o apenas, não existe esse apenas, no caso de vacância, que existe mais casos de vacância, e nossa alternativa fica sendo a D. Tá? Alternativa correta são formas de vacância, exoneração, demissão e promoção. Aí eu trouxe para vocês aqui os dois casos da nossa lei complementar e no nosso artigo e na nossa lei 8.112, tá? As formas de vacância são praticamente as mesmas, com exceção como existe lá na forma de provimento, essa ascensão que foi revogada, né? E essa transferência também que foi revogada. E aí tem esse acesso aqui, tá? Que é o diferente. E aí temos a exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento, tá? E o acesso, não esqueça. A lei 8.112, você só vai tirar esse ascensão e transferência, que já não faz parte há muito tempo, e esse acesso, e aí os outros vão ser iguais: exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo e falecimento. O que é vacância? Você deixar o cargo vago, tá? Vacância relaciona-se ao cargo vago. Se você for exonerado, você sairá, teu cargo ficará vago. Se você for demitido, você sairá e teu cargo ficará vago. Se você for promovido, aí você sairá do teu cargo e vai ocupar outro, certo? Então a promoção, ela traz os dois: a vacância e o provimento. Ela ocupa os dois lugares aí. A readaptação, né?
O que é uma readaptação? É a volta, é o retorno de uma pessoa que foi considerada inválida, tanto físico como mental. E aí ela ficou boa lá, se tratou tal, ela está sendo readaptada e ela vai voltar, tá? Então a readaptação, como ela também, ela sai e volta. Então também é uma forma de provimento. A aposentadoria, tu sai e não volta mais. Uma posse em outro cargo inacumulável, tu também sai sai do seu cargo para ocupar outro que não pode acumular, né? E falecimento também, tu só sai, não volta mais, ok? E aí tudo isso você vai ver nesse gráfico, nessa imagem aqui que eu tirei da apostila do Estratégia, né? E aí traz que exoneração, né? E a demissão, aí a diferença, a exoneração não é uma forma, não tem um caráter punitivo, a demissão tem. A exoneração tanto pode ser de ofício como a pedido, tá bom? Tem a promoção e a readaptação, que são formas de provimento também. Aí tem a aposentadoria, posse em outro cargo, que ocorre simultaneamente com um provimento. E o falecimento é um fato administrativo, tá bom? É um fato, acabou. Acabou. Vambora. Se você estiver gostando do vídeo, pessoal, deixa o like aí, que é pra eu medir se tá valendo a pena fazer esses vídeos pra vocês. Beleza? Eu espero muito mesmo, de coração, que esteja ajudando. E pra lembrando aí a todos, como eu já venho falando em outros vídeos, eu não sou professora, tá bom? Eu sou uma mera estudante, como todos vocês, tá? E tô tendo essa atitude aqui no intuito mesmo de ajudar aquelas pessoas que têm pouco tempo, tá? Que não podem parar para ficar lendo todo esse estatuto. Então aqui é uma revisão geral e eu acredito que com o que está sendo dado aqui você consiga responder algumas questões, beleza? Questão de número 24. Sobre a exoneração é correto afirmar, exceto, olha bem, hein? Exceto a exoneração do cargo efetivo dar-se-á apenas a pedido do funcionário? Bom, B. A exoneração de ofício será aplicada quando não entrar no exercício por prazo estabelecido. C. A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido do funcionário ou de ofício, falamos sobre isso. A exoneração de ofício será aplicada quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Também, né? Então, claro aqui que nossa alternativa é a letra A. A exoneração não dá-se apenas a pedido do funcionário. Ela dá-se, como tem na letra C, a pedido ou de ofício. Certinho? E aí tá tudo aqui no artigo 39 da nossa lei complementar. Ok? E aí no parágrafo único, a exoneração de ofício será aplicada quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, quando for decorrência de prazo, fica extinta a punibilidade para demissão por abandono de cargo e quando não entrar no exercício no prazo estabelecido em lei, certo? E aqui está a nossa comparação na nossa lei 8.112, que diz que a exoneração de cargo efetivo dá-se a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único, a exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. E no artigo 35, a exoneração de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. Beleza? Lembrando também que neste vídeo, aí na descrição do vídeo está o conteúdo em PDF, com todas as questões, certinho? 25. É o deslocamento do funcionário a pedido ou de ofício, com preenchimento claro de lotação no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. E aí? Isso é uma promoção, uma readaptação, uma redistribuição ou uma remoção? Isso sempre cai em prova. E aí, é o deslocamento do funcionário a pedido ou de ofício. Vamos ver nossa resposta? Remoção.
tá? É um deslocamento do funcionário, não é um deslocamento do cargo. Do cargo é redistribuição. Promoção e readaptação sabemos que são formas de provimento, tá? Tá tudo aqui no artigo 41 da nossa lei complementar, que diz: remoção ou deslocamento do funcionário a pedido de ofício com preenchimento claro de lotação no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Dar-se-á remoção a pedido para outra localidade por motivo de saúde do funcionário, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à comprovação por junta médica e existência de clara relotação, tá? Na 8.112, no artigo 36, diz que a remoção é deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do mesmo quadro, tá? Com ou sem mudança de sede. E aí estão aqui os casos de remoção, né? De ofício no interesse da administração, a pedido a critério da administração ou a pedido para outra localidade independentemente do interesse da administração. Quando que acontece essa parte aqui que independe do interesse da administração? Normalmente, assim, um exemplo é quando você é casado com um outro servidor, não precisa ser do mesmo local, tá? Servidor em qualquer esfera, e aí ele é transferido para uma outra localidade. Ele vai para um outro estado, etc. E aí você, como é que você vai fazer? Vai manter tua família como? A distância, assim. E aí você vai pedir, justificando o teu pedido, né? Que teu companheiro, teu esposo, tua esposa foi transferido, tal, foi removido. E aí a administração vai ter que te dar essa remoção também, beleza? Então lembre-se, é o deslocamento do funcionário. E agora, 26. É a movimentação do servidor com o respectivo cargo para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observado sempre o interesse da administração. Olha aí, é exoneração, redistribuição, readaptação e remoção. Remoção é o deslocamento do funcionário ou do servidor, né? Do funcionário na nossa lei complementar, servidor na 8.112. Sem o cargo, ele não vai com cargo, aqui ele vai com cargo. E aí a nossa resposta é a letra B, de bola, redistribuição. E aí tá tudo aqui no artigo 42 da nossa lei complementar, que diz: redistribuição é a movimentação do servidor com o respectivo cargo. Aqui ele usa o servidor, tá vendo aí? Bom, para o quadro de pessoal de outro órgão ou entidade, cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, né? Parágrafo 1º, a redistribuição da será exclusivamente para ajustamento de quadro de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extensão ou criação de órgão ou entidade, tá? E aí tem aqui a Lei 8.112, que também traz. Na Lei 8.112, redistribuição, ele não fala em movimentação do servidor com o respectivo cargo. Ele fala que é apenas o deslocamento de cargo de provimento efetivo ocupado ou vaga. Se tiver ocupado, o cara vai junto, né? Se tiver vaga, ele também vai. E aí ele traz em alguns casos aqui que essa redistribuição se dá por interesse da administração, equivalência de vencimento, tinha que acontecer a manutenção de ascência das atribuições de cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade, mesmo nível de escolaridade e compatibilidade entre as atribuições, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Opa! Questão 27. O que houve aqui com você? E vamos organizar isso aqui. Vamos vir aqui. A gente aproveita e já aprende, ó, a usar o PowerPoint. E vamos lá, ó, nossa animação. O que é isso, gente? Não pode. Isso não pode acontecer. Bom, quem sabe faz ao vivo, não é não? Vamos salvar e vamos de volta para nossa apresentação. Foi.
Questão 27, viu? Resolvido. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Civis de Maricá, existem vantagens que não se incorporam e as que incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Quais são essas respectivas vantagens? Indenização e os adicionais. Olha só. De acordo com o Estatuto, né, de Maricá, existem vantagens que não se incorporam e aquelas vantagens que se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, ele quer as respectivas, as que não incorporam e as que incorporam. Então, vamos lá. As indenizações e os adicionais incorporam as gratificações e os auxílios. Letra B. As gratificações e os adicionais, os auxílios e as indenizações. Letra C. As indenizações e os auxílios pecuniários. As gratificações e os adicionais. Ou letra D. As gratificações e os auxílios, as indenizações e os adicionais. Bom, o que não incorporam é ao vencimento e ao provento. Indenização, né? Sabemos que não incorpora. E aí ficamos entre a B e a D, gratificação e auxílio. Vamos para a nossa resposta. Oba! Aí. Letra C. Tá vendo? Olha a confusão feita. Que não incorpora. Na hora da prova tu pode fazer o quê? Olhar logo para que incorpora, que é gratificação e adicionais. Aí tu fica na dúvida. Lembra que eu te induzi ao erro? É isso aí, galera. A questão vem assim, maldosa de verdade. Então, risca bem a tua prova, grifa lá para tu não esquecer. Então, vamos lá. A que não incorpora são as indenizações e os auxílios pecuniários, tá? E as gratificações e os adicionais incorporam, sim. Vamos ver aqui no nosso artigo 54, né? Juntamente com os vencimentos, poderão ser pagos ao funcionário seguintes vantagens: indenizações, auxílios pecuniários e gratificações e adicionais. Então, tu grava aí que as indenizações e os auxílios pecuniários não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, indenização e auxílio nunca são incorporados nos vencimentos, tá? A gratificação e os adicionais incorporam. Na Lei 8.112, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenização, gratificação e adicionais. Na 8.112 não tem esses auxílios pecuniários, tá? A indenização não incorpora. Sabemos que indenizações não incorporam. A gratificações e os adicionais incorporam, sim. Beleza? Bom, nossa alternativa é a letra C de casa. 28. No que tange o Estatuto dos Funcionários de Maricá, constituem indenizações aos funcionários, exceto as indenizações são quais? Ajuda de custo e diárias, transporte e ajuda de custo, diárias e transporte, transporte e auxílio moradia. Ele quer aqui não seja indenização, tá? E aí? Vamos para a nossa resposta. Letra D. Transporte e auxílio moradia. Tá? Por que não é a letra D? Já digo a você. Olha aqui. Na nossa lei complementar, artigo 56, são consideradas indenizações a ajuda de custos, diárias e transportes. Auxílio moradia é considerado na 8.112. Tá? Na nossa lei complementar, como pediu aqui no que tange o Estatuto dos Funcionários, não tem auxílio moradia. São indenizações, ajudas de custo, diárias e transportes. Sabe o que pode acontecer na prova? Ele pegar aquela questão 27, né, e dizer que a ajuda de custo diária não incorporam aos vencimentos. E o que você vai falar? Que tá certo. Porque são indenizações. Indenizações não incorporam, beleza? Então, ajuda de custo diário e transporte não incorporam
aos vencimentos e são são indenizações, certinho? Artigo 57 diz que os valores das indenizações, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidas em regulamento. Na lei complementar, além da ajuda de custo das diárias e do transporte, tem nosso auxílio moradia, tá? E no artigo 52 diz que os valores das indenizações estabelecidos na ajuda de custo e no transporte, assim como as condições para sua concessão, também serão estabelecidas em regulamento, beleza? 29. O Estatuto dos Funcionários Civis de Maricá traz como ação disciplinar a demissão, cassação de disponibilidade e destituição do cargo em comissão, a suspensão e a repreensão. Marca alternativa que corresponde respectivamente ao prazo de prescrição dessas disciplinas, dessas ações, né, disciplinares. Então, ele quer o prazo de prescrição. 5 anos, 2 anos e 120 dias. 5 anos, 3 anos e 180, 3 anos, 2 anos e 120, ou 5 anos, 2 anos e 180. E aí? Vamos ver aqui, ó. Como ação disciplinar a demissão. E aí demissão tem quanto tempo? Esse tempo que ele tá falando aqui de prescrição é assim: desde que você faça lá, tem lá o teu ato, né, impróprio aí na administração, e a administração vai começar a contar não de quando você fez, mas sim de quando a administração tomou conhecimento. Você fez uma bobeira hoje, a administração tomou conhecimento daqui a 10 dias. Aí a administração ficou sabendo. Então, esse tempo, ela vai ter esse tempo aí de prescrição para te aplicar a pena de demissão, tá? Passado esse período, aí ela não pode mais te demitir por aquele motivo ali, só por outro, beleza? Então, vamos lá. A demissão, aí tem a cassação, disponibilidade e destituição do cargo, estão juntas, tá? Tem o mesmo prazo. Aí tem aqui a suspensão e a repreensão. A repreensão para nós na 8.112 é a advertência, certo? Então vamos para a nossa questão. Nossa alternativa é a letra D, tá bom? Demissão, cassação e destituição são 5 anos. Suspensão são 2 anos e 180 dias para repreensão ou advertência. No artigo 164 da Lei Complementar 001, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos quando as infrações puníveis como demissão, cassação e destituição de cargo, em 2 anos quando suspensão e 180 dias quando a repreensão, tá? O prazo de prescrição começa da data em que o ilícito foi praticado. Mas aí a administração tem que tomar conhecimento, né? Bom, no 8.112, a ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando a infração, né, de demissão, cassação e disponibilidade, também de 2 anos de suspensão, 180 dias a advertência. O prazo começará a ocorrer da data em que o fato se tornou... Bom, aqui, no 8.112 fala que é em que o fato se tornou conhecido, né? A administração teve conhecimento. Na nossa lei complementar, a data em que o ilícito foi praticado. Fica meio estranho. Você praticou, mas se ninguém tomou conhecimento, como é que vai contar o prazo? Né? Mas bom, vai de acordo com o que está escrito aí. Tá certo? Então lembra, prazo de prescrição, 5 anos demissão, 2 anos suspensão, 180 dias advertência ou a repreensão, né? No nosso caso. Ok? 30. As penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o percurso. Então, na nossa questão anterior foi prazo de prescrição, aquele tempo que ele tem para aplicar a pena, certo? Aqui é um caso de cancelamento. Vamos supor, já foi aplicado a pena, depois de um período aquilo ali é como se a ficha tivesse ficado limpa, digamos assim, mas vai estar lá constando nos teus registros, né? Mas se você for um caso de tiver concorrendo aí alguma promoção, no período que ainda estiver valendo,
a tua punição, você não pode ser promovido, mas aí passou aquele prazo, que é esse prazo aqui de cancelamento nos registros, aí você vai poder sim, como se fosse uma ficha limpa, né? Bom, as penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o percurso de 2 e 5 anos, 180 dias e 3 anos, 3 e 5, 2 e 3. E aí, 180 dias a gente já sabe que é a prescrição, né? Então tá fora a letra B. Se lá são 5 anos, 2 anos e 180 dias, aqui vai ser provavelmente 3 anos e 5 anos. Vamos para a nossa alternativa C, tá? 3 anos, advertência, e 5 anos, suspensão. É o tempo que vai limpar lá a fichinha do indivíduo lá, né? Na nossa lei complementar, tá no artigo 153, as penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o percurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o funcionário não houver nesse período praticado uma nova infração disciplinar, tá? O cancelamento da penalidade não surtirá efeito retroativo, beleza? Na 8.112 está no artigo 131 que as penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos também de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração. E o cancelamento da penalidade também não surtirá efeitos retroativos. Ok? Cancelou, cancelou. Você não pode mais ser punido por uma coisa que já passou há muito tempo, certinho? Ou passar desses prazos aí. Então, lembra bem, prescrição de demissão 5 anos, prescrição de suspensão 2 anos, prescrição de repreensão, no nosso caso, 180 dias, tá? E aí o cancelamento dos registros de advertência. Agora, aqui ele usou advertência, você tá vendo? Lá ele usou repreensão. Bom, você leva aí sinônimos, né? Aí são 3 anos de advertência e 5 de suspensão, porque demissão não pode ter prazo em registro, o cara já não faz mais parte do quadro, né? Não faz sentido. Então, pessoal, se você gostou, deixa o teu like aí, tá? Dá essa força. E vamos aqui para a nossa frase, como sempre, né? Comece de onde você está, comece de agora, de onde você está. Tá vendo o vídeo pela primeira vez? Bora pra frente, bola pra frente, vamos começar agora nossos estudos. Use o que você tiver, use as armas, né? Um bom guerreiro luta com o que tem. Faça o que você puder. Nunca faça pouco, faça sempre o máximo, dê o melhor de si, faça sempre o que você puder, tá? Então é isso, comece de onde você está, use o que você tiver e faça sempre o que você puder, certo? Nunca desista, mantenha sempre firme que as dificuldades estarão sempre aí, tá? Sempre vai ter uma pedra enorme no nosso caminho, beleza? Para uns uma pedrinha, para outros um pedregulho, para outros um morro, enfim. Cada um com a sua pedra no caminho e cada um com a sua maneira de botar a pedrinha pro lado e passar em frente. E seguir em frente, beleza? Então desejo a todos uma boa sorte, tá? Cumpri aqui o meu objetivo desses 2 vídeos do Estatuto dos Funcionários de Maricá. Então desejo a vocês bons estudos, beleza? Não esqueça de deixar o seu like e fique atento aí às novidades, ok? Em breve um novo vídeo estará no ar, belezinha? Fui!